golpe do falso advogado. Nesse vídeo eu vou te falar o que é esse golpe, como funciona esse golpe, a engenharia que é utilizada, como você vai fazer para não cair no golpe, como você vai fazer para tentar resolver se você já tiver caído no golpe. Eu sou Geoffrey Saraiva, eu sou advogado e o intuito de fazer esse vídeo é justamente para alertar os clientes do escritório que, na verdade, eu já dou um tipo de acompanhamento, eu faço uma explicação para esses clientes que chegam no escritório. Mas eu pensei numa possibilidade de ajudar outras pessoas, porque esse golpe ele é aplicado em larga escala no Brasil. E é um golpe relativamente fácil para o criminoso, mas que tem feito várias vítimas por todo o Brasil. Por isso que se você é advogado ou você é uma pessoa que está interessada no assunto, ou até mesmo você sofreu golpe, assiste até o final, porque eu vou te passar algumas dicas do que eu tenho utilizado no meu escritório justamente para evitar a aplicação desse golpe. E claro, eu quero que você tenha uma boa experiência com esse canal no YouTube. Eu sou Geoffrey, eu sou advogado, eu atendo todo o Brasil. O contato do escritório, o primeiro link na descrição do vídeo. E minha rede social é Geoffrey Saraiva ou Geoffrey Advogados. E a pergunta de milhão, né? O que é esse golpe? O golpe do falso advogado, a grosso modo, é uma pessoa que se passa por advogado e quer entrar em contato com você, te falando que você tem dinheiro a receber. Mas tem um detalhe muito interessante. Ela te instiga a chamada ganância do cliente. Ele sempre fala do seguinte modo: Dona Maria, o seu processo deu certo, você tem 80 mil reais para receber, mas tem que pagar algum tipo de taxa aqui do governo, algum tipo de taxa de alvará. Ele sempre utiliza um nome jurídico, mas que não faz o menor sentido com a prática. E aí ele te fala que tem que pagar um valor antecipado. E sempre é um valor bem menor em relação ao valor que ele te fala. Então, quando o cliente faz aquela troca de dinheiro, a troca de valor, ele entende que está em vantagem e acaba consumando o golpe. E muita gente pensa que fica curioso para saber como o cliente tem acesso, como o golpista tem acesso aos dados do cliente e aos dados do processo. O primeiro ponto, pessoal, é que o processo é público. O processo ele não é regido por normas de sigilo, exceto em situações bem pontuais, quando envolve menor, demanda de família, algumas demandas criminais que estão em andamento, mas a regra do processo hoje é ser um processo público. Então, se você colocar o teu nome ou o nome do teu advogado, ou até o seu mesmo nome se você for advogado, em um site de qualquer tribunal onde você milita, onde você atua, você colocar por nome do representante, você vai ter acesso aos processos dessas pessoas. E no processo tem informações sensíveis. Tem o número do CPF do cliente ou CNPJ, tem o nome do advogado, tem o número do processo, tem o valor da causa e é aí que o bandido se apropria dessa informação. Veja como funciona a engenharia que eu já identifiquei aqui no meu caso. O bandido, já aconteceu, pessoal, de ocorrer um protocolo no mesmo dia, pela manhã, e na parte da tarde o bandido já estava entrando em contato com o meu cliente. Então foi que eu percebi, ele já deve ter colocado meu nome naquele tribunal onde eu atuo de forma recorrente, foi até em São Paulo, colocou meu nome, viu o número do processo, viu o nome do cliente e viu o CPF. De posse dessa informação, existem vários sites por aí na internet que disponibilizam os contatos das pessoas. Colocando o nome, o CPF, ele informa os contatos que essa pessoa tem. É o mesmo sistema que essas empresas de telemarketing utilizam. Você possivelmente já deve ter recebido algum tipo de ligação de empresas de telemarketing te oferecendo algum produto que você não quer. Então, essa empresa ela sabe o teu nome, tua renda, ela sabe o teu telefone, enfim, ela sabe os teus dados. Como o golpista quase sempre, em regra, não é advogado, ele não tem acesso aos detalhes do processo, mas ele sabe quem você está processando, ele sabe o valor da causa, se tiver sentença, ele sabe o valor da sentença e, claro, ele sabe o seu nome. De posse disso, ele aplica a chamada engenharia social. Ele entra em contato, utiliza gatilhos mentais muito fortes, às vezes coloca o brasão do escritório, coloca a foto do escritório e entra em contato com o cliente falando que ele tem um dinheiro a receber, que o processo já foi dado certo, que já está em fase de recebimento de valores e etc. E aí o que é que acontece? Ele te fala, te pede, antes de te falar o valor que ele vai te cobrar, o valor que precisa adiantar, ele já te pede teus dados bancários, ou seja, ele faz o aquecimento da vítima, ele fala do processo, ele fala que tem dinheiro a receber, ele pede até mesmo a conta do consumidor, a conta do cliente desse advogado. E aí o cliente acha que está falando com alguém do escritório. E aí, na hora que ele faz, ele fala: Dona Maria, mas nós temos que pagar algum tipo de taxa aqui para receber o seu dinheiro, alguma coisa do tipo. E aí o cliente cai no golpe. Quando o cliente cai no golpe, faz o pagamento, é claro que o escritório vai sumir, ou o advogado vai sumir. Mas não é um advogado, é um bandido, é um criminoso. E aí a pessoa, quando entra em contato com o advogado, ela percebe que caiu no golpe. Isso é muito triste. Por quê? Processo é algo delicado,
é algo demorado, é algo custoso para todos. Para o judiciário é custoso, para o advogado é custoso e para a parte é custoso. E quando você cai num golpe, pessoal, é uma situação muito ruim para todos que estão envolvidos. Muito embora o advogado responsável pelo caso não tenha nenhuma culpa nisso, porque é uma situação que é enquadrada como culpa exclusiva da vítima, é uma situação que deixa meus colegas tristes. Por isso que eu acho que o vídeo é importante trazer. Então eu te falei o que é esse golpe, como ele funciona, a grosso modo, e como não cair no golpe. Esse tópico é muito interessante. Para não cair no golpe, você tem que ter, acima de tudo, atenção. A atenção é a palavra. Ora, se você sempre fala com o escritório de advocacia pelo mesmo telefone, você fala com as mesmas pessoas, ou com os advogados, ou com os secretários ou secretárias, como é que um número aleatório entra em contato com você, que você nunca falou antes, tem os teus dados, tudo bem, mas você vai abrir toda a sua vida. Você vai falar que você tem, você vai dar dinheiro para essa pessoa. Como é que a pessoa, você não sabe nem com quem você está falando e você vai antecipar valores para essas pessoas? Em processo, em regra, pessoal, não existe necessidade de antecipação de valores para receber valor lá na frente. O processo, você paga os honorários para o seu advogado que você contratou. Se tiver algum pagamento extra, sei lá, alguma perícia, alguma audiência de conciliação, de mediação, que às vezes as partes pagam, mas para liberar valores, em regra, você não paga valor, a não ser que seja um cumprimento de sentença. Enfim, existem poucas situações onde você tem que pagar algum tipo de valor. E claro, o valor, se você for pagar, o advogado que vai te atender, ele vai te apresentar a devida comprovação. Por exemplo, ontem eu distribuí um cumprimento de sentença no estado de São Paulo, e lá você tem que pagar as custas do cumprimento de sentença. Entrei em contato com o meu cliente pelo telefone oficial do meu escritório, informei para ele e mandei o boleto de custos do estado de São Paulo. Então, assim, para antecipar valor, você, se estiver necessidade de fato, o advogado vai te informar o que é, vai te mandar o respectivo boleto. Então, assim, como não cair no golpe? Primeiro ponto, não fale com estranhos. Se alguém entrar em contato com você, se identificando como do escritório, é claro que você não vai falar com essa pessoa, você vai bloquear essa pessoa. Porque o teu advogado, ele sabe o teu telefone, você sabe o telefone do seu advogado, e na dúvida, ligue para o escritório, mande uma mensagem, doutor Geoffrey, tudo bem? É que eu recebi uma mensagem do seu escritório. Sabe, pessoal, a comunicação do escritório de advocacia tem que ser uma comunicação muito limpa. Aqui no meu caso, nós temos rede social, nós temos e-mail, nós temos telefone. Então, assim, são os nossos contatos oficiais que eu informo na procuração. Informo também no contrato de honorários. Até uma dica que eu dou para os advogados é colocarem essa cláusula no contrato de honorários deles. Colocar que o contato do escritório é exclusivamente pelo telefone número tal e e-mail tal. Até para evitar que algum cliente queira imputar a culpa ao advogado, quando na verdade a culpa não é. A culpa é do cliente por conta da culpa exclusiva que ele se insere. Então, assim, o que o cliente tem que entender é que o contato do escritório é somente com o telefone do escritório. Não acredite em número externo ou número de terceiro que entre em contato com você. E se alguém entrar em contato, faça o bloqueio urgente, tá? Pois é. Se você caiu no golpe, o que você vai fazer? Pois bem, o primeiro passo que eu acho prudente é você falar com o seu advogado original, para ele lhe orientar. Mas se você não conseguir falar com ele, eu vou te falar agora o que é que você vai fazer. Primeiro passo é guardar o comprovante de pagamento que você fez, ou se foi Pix, ou você pagou boleto e etc. Outra coisa, do tópico 3, como não cair no golpe. Se você ainda assim entrou na conversa do bandido, do criminoso, sobre eventual liberação de valor, se ele te passar uma conta para pagamento ou um boleto, nunca faça o pagamento em uma conta que não seja uma conta do escritório ou a conta do teu advogado que você contratou. Não acredite nisso. Se você contratou o advogado Geoffrey ou o escritório Geoffrey Saraiva Sociedade de Advogados, que tem uma conta jurídica, PJ, uma conta bancária, como é que você vai pagar a conta no escritório no nome de Francisco Raimundo da Silva? Não tem sentido você efetuar um pagamento numa conta que você não conhece. Então, se te mandarem um boleto, veja o beneficiário antes de completar a operação. Não caia no conto do vigário, não caia, não seja vítima de criminosos, porque é um golpe muito fácil de ser aplicado. Pois é, se você caiu no golpe, o que fazer? Primeiro passo, não, informar o advogado que você caiu no golpe. Segundo passo, guardar o comprovante de pagamento. Terceiro, fazer um boletim de ocorrência, reportando o que você ocorreu. Não apague as conversas, tire o print de tudo que ocorreu com você. E no boletim, você vai informar que sofreu um estelionato. E aí, possivelmente vai ser instaurada uma investigação criminal ou não. E aí, dependendo do caso, surge a possibilidade da indenização para você em face do banco. Quando você faz um pagamento via Pix, existem os chamados microsistemas de segurança dentro do Pix. Por exemplo, o Pix ele é muito mais seguro do que a própria TED, do que um próprio pagamento de boleto normal. O Pix,
Dentro da resolução 01 de 2020 do Banco Central do Brasil, existe a possibilidade da comunicação entre bancos, o banco emissor e o banco receptor. Por exemplo, se você faz um Pix para a minha conta e outras pessoas já marcaram minha chave Pix como indício de fraude, o meu banco, que é o banco que hospeda a minha conta, tem a obrigação de avisar o teu banco que eu já apliquei, que essa conta tem indício de fraude. Além disso, uma conta com um tempo reduzido de abertura, como é que a conta foi aberta com pouco tempo e já tem um volume grande de movimentação bancária? Outro ponto, essa conta quando tem variações de perfil de uso. Então, são pontos que podem sim ser alegados se for uma demanda que envolve Pix. Mas detalhe, você consegue em tese imputar responsabilidade ao banco emissor e também ao banco recebedor. Por quê? Todo banco ou instituição financeira, para fazer o cadastro de um cliente novo, de um correntista, ele é obrigado a identificar esse cliente. Então, quando esse cliente faz o cadastro e a conta dele já tem um reporte de fraude, por qual motivo esse banco manteve essa conta do bandido aberta? Então, assim, por isso que é necessário uma investigação administrativa antes do processo judicial em si. Essas demandas de golpe bancário são demandas que eu atendo aqui no escritório, mas eu sempre faço uma fase administrativa antes, até para identificar a eventual responsabilidade do banco, até para ter um norte nesse processo judicial. Então, esse é a possível solução para o caso. E tudo bem, e o que é que o advogado, se você é advogado, o que é que o advogado pode fazer para mitigar a aplicação de golpe utilizando o seu nome? Existe um ponto interessante, pessoal, que eu sempre falo nas minhas redes sociais, vou até pedir para você seguir, Geoff Saraiva ou Geoff Advogados, que é a necessidade de comunicação direta com o cliente. Você tem que ter um canal de comunicação muito fácil, tem que ser fácil falar com você que é advogado. Telefone, e-mail, site, rede social são as ferramentas de comunicação. E claro, você tem que deixar sempre em alerta nas suas redes, seus comunicados, o único número oficial do teu escritório. E eu sempre falo, quando o cliente me procura, me contrata e coloco no contrato o telefone oficial do escritório. E peço para o cliente ficar atento a isso. De 2023 em diante, eu sempre faço esse alerta para os meus clientes. Antes eu não fazia tanto alerta porque os golpes eles não eram tão frequentes, mas hoje, como eu sou um advogado que sou bem exposto na rede social, sou bem posicionado, tenho uma produção de conteúdo muito grande, é claro que os golpistas pegam esses advogados que produzem muito conteúdo e utilizam esses nomes para aplicação de golpes. Então, eu sempre falo ao cliente, olha, o único telefone do escritório é esse, o único e-mail é esse, não acredite que tem outro contato feito contigo. E eu deixei um vídeo fixado na minha rede social sobre um alerta de golpe, até para tentar mitigar isso. Porque, pessoal, não está fácil. A cada dia que passa, sai um otário e sai um esperto na rua. E o bandido, ele é esperto, ele é muito inteligente. Ele sabe que o cliente quer dinheiro, ele sabe que o cliente está apertado financeiramente, ele sabe que se ele falar que tem dinheiro, o cliente fica cego. Então, assim, você não pode dar moral, ficar fácil para bandido. Tem que ficar muito esperto, sabe? Então, esse vídeo foi nesse intuito de explicar o que é esse golpe, como funciona, como não cair no golpe, e se você tiver caído, a possibilidade de um processo judicial por meio do teu advogado de confiança, e se você é advogado, o que você vai fazer para mitigar a aplicação de golpe utilizando o teu nome. Comunicação direta com o cliente em todas as redes. Você pode até gravar um vídeo, você falando, e quando o cliente te contratar, você encaminha esse vídeo para o cliente, até para relembrar. E também, no contrato de honorários, você colocar uma cláusula informando qual é o único número do escritório, até para que você possa ter essa clareza que você se esforçou na informação do teu cliente. Como eu falei, eu sou Geoff Saraiva, eu sou advogado, eu estou em todas as redes, só você colocar aí Geoff Saraiva, você vai me encontrar. E se você gostar desse tipo de conteúdo, me siga, se inscreva no canal, agora me siga, se inscreva no canal e ative as notificações porque tem muito vídeo por aqui. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.